Imagina chegar em um lugar onde o tempo parece desacelerar. Você estaciona o carro, abre a porta e logo na entrada já vê casinhas coloridas espalhadas como se fosse uma pequena vila. O som da água vem de algum lugar, na verdade de vários. Vem de um riacho que passa por baixo de uma ponte e dá acesso a uma pousada com 7 piscinas, cada uma com um clima diferente, como se cada uma guardasse um tipo de lembrança. Você ainda nem fez o check-in e já sentiu que aqui não é só uma simples pousada. A nossa curadoria hoje é na Pousada Soares, um lugar que há mais de 30 anos não recebe apenas hóspedes, recebe histórias. E talvez a mais bonita delas seja essa: casais que vieram para cá em lua de mel e anos depois voltam, mas agora não estão mais sozinhos, trazem os filhos, mostram os mesmos caminhos, as mesmas piscinas e casinhas e dizem: foi aqui onde tudo começou. Algumas hospedagens oferecem conforto, outras oferecem lazer, mas existem aquelas que oferecem continuidade. E eu já adianto, no capítulo das unidades habitacionais, eu vou te mostrar em detalhes como é a acomodação da Lua de Mel, um dos ambientes mais especiais dessa pousada. A proposta da Pousada Soares é simples de entender e difícil de esquecer. Um refúgio romântico para casais, espaços pensados para famílias e uma atmosfera tão acolhedora que faz muita gente sentir que já esteve aqui antes. Hoje nós vamos conhecer os ambientes de lazer e descanso, experimentar a gastronomia que transforma refeições em memória e descobrir quais são as melhores épocas para se viver essa experiência. Seja muito bem-vindo ao Olhar Hoteleiro. Eu sou Juliana, tenho MBA Executivo e Hotelaria e aqui eu sempre vou te mostrar as hospedagens muito além das estrelas. Pousadas costumam ter uma proposta mais intimista, acolhedora e próxima da natureza, diferente dos grandes resorts ou hotéis urbanos. Localizada em Penedo, distrito de Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro, a Pousada Soares tem perfil familiar, aceita pets de pequeno porte e mantém avaliações médias de 8,9 nas principais plataformas de reservas online, com destaque para atendimento, limpeza, conforto e custo-benefício. O hotel funciona todos os dias da semana. Saindo da cidade do Rio de Janeiro, a viagem leva cerca de 2 horas e 40 minutos, passando por 2 pedágios. Já para quem vem de São Paulo, o trajeto dura aproximadamente 4 horas, com 4 pedágios no caminho. O acesso é feito pela Via Dutra, pela saída 316 em direção a Penedo e Visconde de Mauá. Depois do portal da cidade, são apenas mais 4 quilômetros pela Avenida das Mangueiras e Avenida das Três Cachoeiras. E pronto, você chegou ao hotel. Para quem pretende vir de ônibus, a rodoviária de Penedo fica a cerca de 10 minutos. E existe um diferencial interessante aqui. Hóspedes que fazem reserva diretamente com a pousada têm translado gratuito de ida e volta nos dias de check-in e check-out. Já para quem vem de outras regiões do Brasil, o aeroporto mais próximo é o Galeão, no Rio de Janeiro, a aproximadamente 2 horas e 50. A história da Pousada Soares se mistura com a própria identidade de Penedo, cidade conhecida por suas raízes finlandesas e pelo clima acolhedor cercado pela natureza. Tudo começou em 1992, quando o espanhol Manuel Soares encontrou um terreno em frente a um riacho e decidiu criar ali uma pequena pousada com apenas 8 acomodações e uma piscina natural. Com o passar dos anos, ao lado de sua esposa, Nancy do Rosário Soares, o empreendimento foi crescendo de forma orgânica. Vieram novas 14 acomodações, novos terrenos e espaços que hoje fazem parte da memória de muitos hóspedes, como a piscina panorâmica e a piscina de Sorriso. Em seguida vieram chalés ao redor do lago e as acomodações construídas nas áreas mais altas da propriedade. Mais tarde nasceu também a vila temática, ampliando a estrutura para famílias maiores, com piscina, toboáguas e novas áreas voltadas ao lazer infantil. Hoje são mais de 25 mil metros quadrados de natureza, lazer e hospedagem. E mesmo com toda essa expansão, a pousada preserva uma característica importante: a presença próxima da gestão. Atualmente, André Soares conduz o empreendimento ao lado do Sr. Fernando, sócio da pousada. E um detalhe chama atenção: eles realmente circulam pelos espaços, acompanham atividades, supervisionam refeições e conversam com os hóspedes de forma acessível e natural, algo cada vez mais raro na hotelaria. Penedo, no sul do Rio de Janeiro, parece um pequeno pedaço da Europa cercado pela natureza brasileira. Conhecida como a pequena Finlândia, a cidade mistura arquitetura charmosa, clima acolhedor e aquele ritmo tranquilo que convida você a desacelerar. Caminhando pelo centrinho é impossível não reparar nos detalhes.
A famosa Rua dos Guarda-Chuvas, colorindo o céu, a delicadeza da Rua das Velas, o tradicional Shopping dos Duendes e, quando você percebe, já está entrando em uma loja de chocolates artesanais, descobrindo cafeterias aconchegantes ou visitando a clássica Casa do Papai Noel. Para quem gosta de entender a história do destino, vale conhecer o Museu Finlandês Dona Eva, que explica por que Penedo tem uma identidade tão única no Brasil. E aqui vai uma dica que muda completamente a experiência da viagem. Chegue cedo em Penedo, aproveite o centrinho sem pressa, almoce com calma, explore as lojas, caminhe pelas ruas e só depois siga para o check-in na Pousada Soares, porque existe um detalhe curioso naquele lugar. Depois que você entra, a vontade de sair praticamente desaparece. E talvez seja esse um dos maiores diferenciais na localização. Você está perto do movimento turístico da cidade, mas ao mesmo tempo cercado por silêncio, natureza e sensação de refúgio. Se tem uma coisa interessante sobre Penedo é que cada estação do ano transforma completamente a experiência da viagem, mas nenhuma delas estraga o encanto do destino. O clima é subtropical úmido de altitude, típico das regiões da Serra, verões mais quentes e invernos com temperaturas mais baixas, principalmente durante a noite. No verão, os termômetros passam facilmente dos 30 graus. E aí tudo faz sentido, as piscinas ficam mais convidativas, o contato com a natureza ganha força e o som das águas espalhadas pela pousada combinam perfeitamente com os dias ensolarados. Já no inverno, Penedo muda de atmosfera. O friozinho da serra deixa a cidade ainda mais charmosa, que ganha um clima quase europeu. É a época perfeita para casais, fundir, vinho e caminhadas sem pressa. E mesmo nos dias frios, a experiência continua confortável. A pousada conta com piscinas aquecidas, hidromassagens e sauna. Agora, se você prefere tranquilidade, primavera e outono talvez sejam os períodos mais interessantes. As temperaturas ficam equilibradas, o movimento diminui e a natureza ganha cores diferentes. No final das contas, a Pousada Soares consegue funcionar bem em diferentes épocas do ano, justamente porque cada estação entrega uma experiência diferente ao hóspede. Minha reserva na Pousada Soares foi feita diretamente pelo WhatsApp oficial do hotel durante a campanha de Black November. O processo foi muito simples. Realizei um sinal via Pix e no mesmo dia já recebi o voucher por e-mail confirmando a hospedagem. O restante do pagamento foi realizado no check-in, com possibilidade de parcelamento em até 4 vezes sem juros no cartão. E para quem prefere comparar tarifas, a pousada também está disponível nas principais plataformas de reservas online. E como sempre, eu vou deixar todos os links oficiais aqui na descrição do vídeo. Assim que chegamos à portaria, o porteiro Daniel educadamente confirmou nossos nomes e avisou a recepção pelo rádio. Parece um detalhe simples, mas esse sistema deixa todo o processo muito mais ágil. E como já havíamos realizado um pré-check-in online, a nossa ficha já estava praticamente pronta. Bastou conferir os dados, assinar e finalizar o pagamento pendente. Na recepção, Dani e Rose conduziram tudo com muita cordialidade, enquanto Marlon, responsável pelas bagagens, nos acompanhou até a acomodação, apresentando alguns espaços da pousada no caminho. E esse primeiro contato já transmite exatamente a proposta do lugar. Um atendimento próximo, acessível e bastante acolhedor. O check-out acontece até 1 da tarde, com tolerância de 30 minutos fora dos períodos de alta temporada. E no final da hospedagem, a pousada envia por e-mail um formulário de avaliação da experiência, algo importante para acompanhar a percepção dos hóspedes e manter o padrão do atendimento. Você está gostando dessa curadoria? Então aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal, com informações úteis para hóspedes, análises completas de hospedagens e os melhores hotéis para você e a sua família. E aquela viagem especial a dois, no Brasil e no mundo. O restaurante da Pousada Soares é daqueles lugares que vão muito além da alimentação. É um espaço pensado para reunir a família, prolongar conversas e transformar refeições em memórias afetivas. A pousada trabalha com um sistema de pensão completa em buffet self-service, com café da manhã, almoço e jantar.
Nos fins de semana, os hóspedes contam ainda com um delicioso lanche da tarde. Já durante a semana, o restaurante também funciona em sistema à la carte. E um detalhe importante: hóspedes com restrições alimentares ou intolerâncias podem entrar em contato previamente com a central de reservas para verificar possibilidade de adaptação e consultar o cardápio da semana. No café da manhã, o destaque é a variedade. Tem frutas frescas, frios, cereais, iogurtes, bolos caseiros, pães variados e o tradicional pão de queijo mineiro. E o grande diferencial está nas estações de omelete e tapioca preparados na hora, deixando a experiência ainda mais personalizada. Já no almoço e no jantar, a proposta é aquela comida com sabor de casa de vó. Receitas simples, bem executadas e pensadas para agradar diferentes perfis de hóspedes. E existe uma cordialidade aqui que merece destaque. Durante as refeições já estão inclusos água, mate ou guaraná e refrescos, algo pouco comum em muitos sistemas de pensão completa. Entre os destaques do almoço estão a tradicional feijoada aos sábados e o festival de massas aos domingos, dois momentos bastante aguardados pelos hóspedes. No jantar, o buffet oferece uma grande variedade de opções: saladas, panquecas, massas com molho pesto, sugo ou manjericão, fraldinha ao alho, fricassê de frango, sopas, tilápia ou truta ao molho de alcaparras ou champignon, bacalhau, arroz de brócolis e pizzas da casa. As sobremesas também merecem atenção especial. Todos os dias há frutas, pavês, tortas e doces caseiros preparados pela equipe. Eu provei o mousse de maracujá e aqui deu vontade de desistir do check-out, estava maravilhoso. E teve um detalhe que me chamou muita atenção. Em um dos dias nós voltamos mais tarde da caminhada e mesmo assim a equipe repôs a sobremesa para os hóspedes que chegaram depois. Pode parecer algo pequeno, mas é exatamente esse tipo de cuidado que transforma atendimento em hospitalidade. Pensando nos pequenos, o buffet infantil traz opções que costumam agradar bastante as crianças: mini hambúrgueres, nuggets, batata sorriso, feijão batidinho, macarrão à bolonhesa, purê, carne moída e iscas de frango ou de carne. Outro ponto positivo é que a pousada disponibiliza água gratuitamente ao longo de todo o dia em diferentes áreas, como a recepção, a academia e a sala kids. A estrutura conta ainda com 2 bares, um localizado na Vila Temática e em frente à piscina de toboágua, funcionando durante o dia, e o outro ao lado do hall da recepção, em frente à piscina polar, com funcionamento noturno. Ambos oferecem drinks, petiscos, lanches, bebidas e carta de vinhos. Agora eu vou falar sobre um dos pontos mais importantes de qualquer hospedagem: as acomodações. E aqui na Pousada Soares existe uma variedade que realmente impressiona. Ao todo, são cerca de 80 unidades habitacionais, com capacidade para aproximadamente 300 hóspedes, distribuídas em 19 categorias diferentes, entre apartamentos, suítes e chalés temáticos. E o mais interessante é justamente isso: existem opções para praticamente todos os estilos de viagens, desde quem busca uma hospedagem mais econômica até casais em clima romântico ou famílias grandes, procurando espaço e conforto. Os apartamentos standard são as opções mais em conta da pousada, com capacidade para 2, 3, 4 ou até 5 pessoas. A pousada oferece também suítes e chalés com hidromassagem, lareira, vista panorâmica e propostas realmente diferenciadas. Entre elas estão as suítes Floresta, Cristal, Montanhês, Montanha, Cascata, VIP e a suíte com lareira. Em algumas acomodações vão além do convencional. O chalé Cristal e o chalé do Lago chamam a atenção pelo chão de vidro, criando uma experiência ainda mais exclusiva. Outro detalhe muito interessante é que praticamente todas as acomodações têm forte integração com a natureza. Algumas têm vista para o lago, outras para as montanhas, piscinas, riacho ou áreas verdes da propriedade. Para famílias maiores ou grupos de amigos, existe ainda o apartamento familiar, em ambientes amplos, com capacidade para até 10 pessoas. E falando em acomodação privilegiada, as acomodações montanha são as mais altas da propriedade, conhecidas justamente pela vista panorâmica da região. Durante a minha hospedagem, eu fiquei na suíte polar, uma das acomodações mais temáticas do hotel. E realmente dá para perceber o cuidado nos detalhes. A decoração remete ao clima gelado, com referências a pinguins, ursos polares e elementos que reforçam essa sensação
de aconchego no inverno. As toalhas são grandes, macias e o ambiente entrega exatamente aquela proposta de conforto que combina com o clima de serra. Mas agora eu quero te mostrar uma das experiências mais especiais da pousada Soares, a acomodação de lua de mel. O famoso Chalé das Estrelas possui um teto de vidro sobre a hidromassagem, permitindo relaxar literalmente olhando o céu. Essa acomodação foi pensada justamente para criar privacidade, conforto e conexão a dois. É o tipo de hospedagem feita para transformar momentos simples em lembranças inesquecíveis. Além da hospedagem, os casais podem ainda personalizar a experiência com vários mimos românticos, decoração especial no quarto, cestas personalizadas, surpresas exclusivas e até jantares preparados especialmente para o momento. No final das contas, apesar de muita gente sonhar com uma lua de mel internacional, a verdade é que a pousada Soares entrega uma experiência extremamente charmosa, acolhedora e romântica, com excelente custo-benefício e toda a atmosfera especial de Penedo. Agora um detalhe importante, algumas acomodações ficam em áreas mais elevadas da propriedade e possuem um acesso por escadas. Então, se você tem mobilidade reduzida, viaja com idosos ou simplesmente prefere um acesso mais prático, existe a suíte presidencial 32, por exemplo, porque a acessibilidade é uma preocupação presente na pousada Soares. Ela conta com acesso por rampa, banheiro adaptado com barras de apoio e além de detalhes pensados para maior conforto e segurança, como pias boleadas para evitar atritos e estrutura adequada para hóspedes com necessidades especiais. Outro ponto muito bacana na pousada Soares é a estrutura de apoio ao hóspede. A academia, por exemplo, funciona 24 horas e está muito acima da média do que normalmente encontramos em hotéis e pousadas. O espaço possui equipamentos modernos, bem conservados e até personalizados, além de vários acessórios, como kettlebells, halteres, caneleiras, elásticos, bolas e colchonetes. E não é só a quantidade de equipamentos que chama a atenção, existe uma preocupação real com a experiência de quem treina. Piso adequado para exercícios, ar-condicionado, álcool para higienização, água disponível, copos descartáveis e um ambiente muito organizado. É daquelas academias em que você realmente consegue manter sua rotina mesmo durante a viagem. E se você pensou que esse espaço pode concorrer ao selo Olhar Hoteleiro, acertou. E depois do treino vem a parte do relaxamento. O espaço Soares funciona em uma área mais reservada da propriedade, cercada pela natureza e pelo silêncio típico de Penedo. O ambiente transmite tranquilidade e os serviços são voltados justamente para bem-estar e desaceleração. Outro ponto positivo é a praticidade. Os estacionamentos ficam distribuídos próximos aos conjuntos de acomodações, facilitando bastante a chegada e a saída, muito importante em uma propriedade ampla como essa. O Wi-Fi também funciona muito bem em praticamente toda a pousada e até o sinal das operadoras costuma funcionar sem grandes dificuldades. Pode parecer detalhe, mas hoje isso faz muita diferença, tanto para quem precisa trabalhar, quanto para quem quer simplesmente compartilhar a viagem. Para hóspedes que pretendem ficar mais dias, a pousada ainda oferece serviços de lavanderia com cobrança por peça, trazendo mais comodidade para a família em viagens longas. Eles têm também uma loja de conveniência da própria pousada. Lá você encontra produtos personalizados da Soares, como copos, canecas, nécessaire, kit de viagem e até os mascotes oficiais do hotel. Inclusive, fica a dica, alguns desses itens podem ser conquistados durante o bingo promovido pela equipe de recreação. Além da estrutura física, existem espaços que ajudam a reforçar esse lado mais afetivo e acolhedor da pousada. Um deles é o santuário, criado para momentos de oração, reflexão e silêncio. Um ambiente simples, mas bastante tranquilo. E existe também um cantinho muito conhecido entre os casais, a tradicional Fonte dos Desejos da Soares. Muitos hóspedes deixam ali cadeados e corações com mensagens de amor presos na grade, criando uma espécie de tradição romântica dentro da pousada. E isso acabou virando parte da memória afetiva do lugar. Inclusive, meu esposo e eu, nós deixamos lá o nosso cadeado, nosso coração, em 2019, quando nós ainda éramos namorados. E até hoje, corações e cadeados podem ser adquiridos na recepção por um valor simbólico. Para quem pensa em viagens corporativas, pequenos encontros ou eventos mais reservados,
A pousada também conta com um centro de convenções com capacidade aproximada para 60 pessoas. E antes de eu encerrar esse capítulo, vale uma informação importante sobre a hospedagem. A arrumação dos quartos acontece diariamente entre 9 da manhã e 2 da tarde, mas precisa ser solicitada na recepção. Mesmo com a equipe circulando pela ala, a acomodação só será organizada mediante solicitação do hóspede. É um detalhe simples, mas importante para evitar desencontros durante a estadia. Uma das características da pousada Soares é a capacidade de agradar diferentes idades ao mesmo tempo. Para quem viaja com bebês ou crianças pequenas, por exemplo, existe o mundo das crianças, climatizado, seguro e com brinquedos educativos e lúdicos. Bem em frente fica a copinha do bebê, equipada com micro-ondas, liquidificador e itens de apoio aos pais. Agora, quando as crianças passam dos 5 anos, aí começa uma verdadeira operação diversão. A recreação da pousada é fortíssima e existe uma figura que praticamente virou patrimônio afetivo da Soares, o tio Bill. Ele trabalha aqui há décadas e é daqueles recreadores que realmente sabem envolver crianças, adolescentes e principalmente adultos nas atividades. Ao lado dele estão a tia Samara e a tia Mai, formando uma equipe extremamente carismática e preparada. E não se trata apenas de brincadeiras improvisadas. Existe formação, experiência e planejamento por trás das atividades. Essa equipe possui capacitação em áreas como educação física, pedagogia e conhecimento de jogos cooperativos, inclusive com experiências voltadas até para treinamentos empresariais. As crianças podem brincar de caça ao tesouro, caça-fantasmas envolvendo toda a família, oficinas infantis, gincanas, tem o festival do sorvete e à noite tem ainda a fogueira com marshmallow. E isso é inesquecível para as crianças. A estrutura de lazer conta com salão de jogos equipado com mesa de sinuca, ping-pong, totó, dama e xadrez. E tem uma tradição muito divertida aos domingos. A vaquinha e o touro da recreação aparecem para tirar fotos com hóspedes de 0 a 100 anos. Inclusive, eu tiro foto com eles desde a minha primeira hospedagem aqui em 2018. Não pense que a diversão fica restrita às crianças, porque os adultos também encontram muita coisa para fazer. Tem bingo com brindes, hidroginástica nas piscinas, zumba, alongamento, futebol, vôlei de areia, caminhadas ecológicas e trilhas. Agora deixa eu falar das piscinas, porque aqui realmente impressiona. Ao todo, são 7 piscinas espalhadas pela propriedade. E mesmo em uma região conhecida pelo frio, a estrutura aquática continua funcionando muito bem graças às áreas aquecidas. Existe uma piscina de água natural da cachoeira, tratada, mas com temperatura mais baixa, localizada na parte frontal do hotel. Há também 2 piscinas com toboáguas, sendo uma infantil. As piscinas térmicas merecem destaque especial. Uma delas funciona em área coberta, acompanhada por 2 hidros, enquanto a outra, recém-inaugurada e voltada para o público adulto, possui hidrospa e até uma pequena praia artificial. Tem também uma hidro aquecida ao lado das piscinas com tobogã. Já na parte mais alta da pousada ficam 2 piscinas bastante conhecidas. A piscina Sorriso, com formato arredondado, e a piscina Laranja, que possui uma janela de vidro com vista para a entrada da propriedade. Além disso, toda a área externa da pousada é extremamente agradável. Tem riacho, cascata, lago para alimentar os peixes, parquinho infantil e vários espaços decorados que acabam virando cenário natural para fotos e momentos de descanso. Para quem gosta de natureza e ecoturismo, tem ainda alguns passeios muito próximos da pousada. O circuito das 3 cachoeiras fica a apenas 10 minutos caminhando. E também existe a trilha até a Cachoeira de Deus, uma caminhada de aproximadamente 35 minutos que leva até uma cachoeira e o famoso escorrega natural. E a pousada não desliga quando anoitece. A recreação noturna acontece até às 10 da noite e os shows musicais seguem até aproximadamente 10h30, geralmente no bar da piscina polar ou no espaço coberto. Além disso, ao longo de todo o ano, a Soares cria programações temáticas bastante fortes. Em março tem flashback nacional e internacional e a noite italiana com massas e pizzas. Em maio tem a cerimônia simbólica de renovação de votos para casais. Depois tem o tradicional Arraiá Soares, tem música ao vivo no Lounge Bar, tem o Beer Fest e tem o Halloween e tem programações especiais de Natal e Réveillon. E um detalhe que mostra como a pousada Soares também acompanha as novas demandas da hotelaria
é a presença de uma estação de recarga para carros elétricos no pátio principal da propriedade. Pode parecer um detalhe pequeno, mas iniciativas assim ajudam a tornar a viagem mais prática para hóspedes que utilizam veículos elétricos e reforçam também uma preocupação crescente com mobilidade e sustentabilidade. Assim como acontece em qualquer hotel, a pousada Soares também possui alguns pontos que podem evoluir e tornar a experiência dos hóspedes ainda mais completa. Na área baby interna, por exemplo, foi possível perceber alguns sinais naturais de desgaste no ambiente. Já os brinquedos infantis na área externa, próxima à quadra de eventos, aparentam ser antigos e poderiam passar por renovação ou substituição ao longo do tempo, mesmo já existindo outras opções de lazer para crianças maiores nas proximidades do salão de jogos. Outra oportunidade de melhoria seria a criação de uma sala de TV mais reservada. Isso porque atualmente a televisão da área comum fica dentro do restaurante. Na área externa, outro detalhe que pode ajudar bastante é a instalação de varais discretos para secagem de roupas de banho. Hoje, muitos hóspedes acabam utilizando as grades das varandas para secar peças molhadas, o que pode impactar visualmente a estética das fachadas e diminuir o tempo de vida útil da estrutura. Mas é importante destacar um ponto positivo. A pousada demonstra preocupação constante em evoluir e modernizar sua operação. Recentemente, por exemplo, houve investimento na troca do sistema de abertura de portas dos quartos, mostrando que melhorias vêm sendo implementadas gradualmente na estrutura do empreendimento. Uma sugestão de cortesia seria a disponibilização de guarda-chuvas nas acomodações, principalmente em períodos de chuva. Mas mesmo assim, isso acaba não se tornando um grande problema, já que a pousada disponibiliza modelos muito bonitos à venda na própria loja de conveniência. E depois de viver tudo isso de perto, fica fácil entender por que tanta gente cria uma conexão tão forte com a pousada Soares. E eu quero deixar um abraço especial para o seu Fernando, que acabou se tornando uma das grandes inspirações para o vídeo que eu publiquei recentemente aqui no canal sobre hospitalidade afetiva. E eu digo que eu já fui na Soares 7 vezes nos últimos anos. Inclusive, se você ainda não assistiu, o card está aparecendo aqui na tela. Ao longo dos anos, a pousada Soares construiu algo que vai muito além da estrutura, das piscinas ou das acomodações. Construiu um ambiente onde famílias criam memórias, casais celebram histórias e crianças crescem voltando para o mesmo lugar. Porque no final das contas, viajar nunca é sobre descansar. É sobre encontrar lugares onde a nossa história também ganha espaço para continuar sendo escrita. E os selos de qualidade Olhar Hoteleiro vão para a academia, pela estrutura acima da média, a recreação, pelo envolvimento genuíno com os hóspedes, e a tradição familiar, que transforma a pousada Soares em um lugar cheio de memória afetiva. E se você gosta de descobrir hotéis incríveis para viajar em família e conhecer hospedagens muito além das estrelas no Brasil e no mundo, já se inscreve no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!